Quem é o Espírito Santo? Shalom, meus irmãos. Meu nome é Gustavo, eu sou teólogo, professor de teologia aqui do Teomundo. E hoje temos um vídeo muito especial nesse nosso Teocast. Muito especial mesmo, sabe por quê? Porque eu tenho essa mensagem pronta desde meus 16 anos. E eu tava esperando um momento de poder soltá-la para o mundo, trazê-la à tona, falar de vocês essa figura que é tão importante, tão linda, tão especial, que é o Espírito Santo de Deus. Então aperte os cintos que tá começando mais um Teocast, o seu podcast de teologia preferido do YouTube. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento. O que você precisa entender é que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não estava disponível para qualquer pessoa. Ele era limitado a quem Deus escolhia. Hoje ele já tem, hoje ele já está mais acessível a todos nós. Só que naquele tempo, no Antigo Testamento, ele era limitado a profetas e reis, tá bom? O profeta, ele tinha o Espírito Santo, assim ele poderia fazer milagre, a palavra dele valia muito. E os reis, o profeta ia, ungia o rei, e o rei recebeu o Espírito Santo de Deus. Tanto é que Davi, quando pecou, uma das coisas que Davi pediu era: Senhor, não retire de mim o seu Espírito. Isso prova que Davi já tinha o Espírito Santo naquele tempo onde o Espírito Santo era muito limitado. Isso é algo que dá pra compreender. Faz sentido pra você? Enfim, desculpa, irmãos, é porque eu tô meio gripado. Fiquei 3 dias sem gravar nada, apenas trabalhando no livro. Nem aula eu tô dando, porque a gripe me pegou forte, dor nas costas, nariz correndo, tossindo muito. Tá difícil. E como ficamos 3 dias sem o Teocast, falei, quer saber? Vou gravar um Teocast especial para todos. Aí o Senhor me deu essa palavra. Na verdade, o Senhor me lembrou dessa palavra que está no meu coração há muitos anos. E esse é o momento de trazê-la para fora no mundo. Tá? O Espírito Santo ele ficou limitado a pessoas especiais, pessoas escolhidas, pessoas pré-capacitadas e pré-selecionadas por Deus durante muito tempo. E cara, isso é ótimo, porque o Espírito Santo de Deus não é qualquer coisa. Tá? O Espírito Santo de Deus, ele tem a habilidade de fazer maravilhas. Isso faz ele não ser qualquer coisa. Tá bom? Hoje em dia ele está sendo banalizado de uma forma que... Olha só, o Espírito Santo ele é tão sério, que o único pecado que não tem perdão é qual? O pecado contra o próprio Espírito Santo. Faz sentido pra vocês? Cara, lá em Joel 2, eis que o profeta Joel recebe uma profecia, onde o Senhor fala que nos últimos dias derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Eu vou ler pra vocês o versículo de Joel 2. Achei, irmãos, já falei pra vocês que o ChatGPT é uma benção? Na moral, bendito seja a OpenAI. Enfim, irmãos, Joel 2, 28, 29. Eis que nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Sabe o que isso significa? Que naquele tempo não era normal ter o Espírito Santo de Deus. Era só pra elite da elite da elite. Pra você entender o que você tem acesso hoje em dia. Irmão, era só a elite da elite mesmo que tinha o Espírito Santo de Deus. Quer outra prova? Quando os discípulos andavam com Jesus, era só Jesus quem tinha. Eles expulsaram demônios, eles fizeram milagres em nome de Jesus, mas era só Jesus que tinha o Espírito Santo de Deus. Você tá falando
besteira, Gustavo. Como que os 12 discípulos não tinham o Espírito Santo de Deus? Eu vou provar para vocês que eles só receberam o Espírito Santo de Deus após a ida de Jesus para o céu. Escuta só, esse texto tá lá em Atos 2, 1, 4. Eis que cumprindo o dia de Pentecostes, eu vou ler o texto e eu explico para vocês. Eis que cumprindo o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, parecido como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde todos estavam assentados. Então apareceram línguas parecidas como de fogo, que se espalharam como se fossem línguas pousando sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o Espírito que os capacitava a falar. O dia de Pentecostes, para quem não sabe, é uma comemoração, é uma data festiva da tradição judaica, onde após 50 dias após a Páscoa, eles comemoravam. 50 dias após a Páscoa. Recordo isso aí, por isso Pentecoste, que vem de penta, que significa 50, tá bom? Enfim, 50 dias após a Páscoa, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Isso passou 3 dias, certo? Depois, Jesus ficou mais 40 dias na Terra, fazendo uma matemática boba aqui, tá? 3 mais 40, 43. Então, restaram 7 dias até o dia de Pentecostes, tá bom? Vamos ler o que Jesus falou antes dele subir. Em João 16, 7, Jesus diz: contudo eu vos digo a verdade, é para vosso bem que eu vou, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Quem é o Consolador? Ou seja, a partir do momento que Jesus subiu, ascendeu aos céus, lá no céu deu início a um novo tempo. Faz sentido para vocês? A partir do momento que Jesus subiu, deu-se início a um novo tempo. 7 dias depois, se cumpriu uma profecia que foi descrita, foi feita por Joel há mais de 300 anos antes. Faz sentido para vocês? Porque depois do texto de Joel, tiveram vários acontecimentos e tivemos um intervalo interbíblico ali do Antigo para o Novo Testamento de 300 anos onde Deus se silenciou. Deus não falou com aquele povo por 300 anos. Ou seja, de Joel até o cumprimento de Atos 2 se passaram no mínimo mais de 300 anos. No mínimo, jogando baixo, tá bom? E como eu havia dito, de Joel capítulo 2 até Atos 2 se passaram no mínimo 300 anos. E quando Jesus subiu aos céus, meu irmão, ali desatou uma nova chave, virou uma nova chave. 8 dias depois a profecia se cumpriu e começou um novo tempo. Era o tempo da graça. Eis que o seu Espírito estava sendo derramado sobre toda a carne, e sobre eles foram repartidas línguas como de fogo. Eu não sei se você consegue entender que a partir daquele momento, a partir daquele dia, o Espírito Santo ele ficou disponível, acessível para mim e para você de forma fácil. Antes desse dia, eram somente os reis, somente profetas que tinham acesso a esse Espírito. Hoje, nos dias de hoje, sou eu, sou você, pessoas comuns, pessoas que têm acesso à graça, ao trono de Deus, por intermédio do Espírito Santo, o Consolador. Quem é o Espírito Santo? É o vento que sopra sobre os 4 cantos. Olha só, lá em João 14, 26, Jesus diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu
nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Quem é o Espírito Santo? É aquele que trabalha dentro de vocês, ensinando vocês, nos ensinando, me ensinando também, sobre tudo que Jesus disse. João 16,13 disse: mas quando ele vier, o Espírito da verdade, ele nos guiará a toda a verdade. Não falará de sua própria iniciativa, mas dirá apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Quem é o Espírito Santo? É aquele sentimento que tem dentro de você que te faz lembrar que você não deve pecar. É aquela vozinha que está gritando dentro de você, falando: olha, Jesus disse isso, Jesus disse aquilo. O Espírito Santo é o seu conselheiro, o seu guia. É aquele que vai te acompanhar na ausência de Jesus nesse período. Em Romanos 8, 26 e 27, está escrito: da mesma forma que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não sei se vocês já repararam no canal, toda vez que eu vou fazer uma oração, eu começo com: Pai, a verdade é que eu não sei orar como convém, mas é verdade que me convém orar. Por que eu falo isso? Porque Jesus mesmo disse, quer dizer, Paulo disse em Romanos, né? Não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo pega nossas orações, pega as bobagens que nós falamos, pega os nossos achismos, aquilo que a gente acha que sabe, nossas críticas que devemos apresentar a Deus, pega as nossas vontades, pega os nossos desejos mais idiotas e leva para Deus. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Consolador. 1 Coríntios 2, 10. De 10 a 11, na verdade. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece os pensamentos dos homens, a não ser o Espírito do homem que está nele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, irmãos, esse Espírito Santo, ele conhece você, ele me conhece com tanta intensidade. Se ele habita em você, ele conhece o seu íntimo, o seu mais profundo. Ele sabe o que você precisa. Só que ele também é o Espírito de Deus, ele habita em Deus. Então ele conhece o íntimo do coração de Deus. Por isso que é importante nós termos o Espírito Santo, porque esse é o verdadeiro religare, essa é a verdadeira religião. Isso que nos conecta, nos religa novamente com Deus, o Espírito Santo de Deus. Não adianta você estudar teologia, não adianta você saber do hebraico, do aramaico, do grego, não adianta. Se tu não tem o Espírito Santo, se você não está religado com Deus, se o Espírito Santo não está ligado ao teu espírito, assim como está ligado ao Espírito de Deus, quem que vai levar suas orações idiotas para Deus? Quem que vai traduzir as suas palavras tolas diante de Deus? Quem? Porque nós não sabemos nos portar diante de Deus. Cara, quando você vai estar diante de um rei, você se curva, você fala as palavras mais pomposas possíveis. Não é isso? Você vira e fala: "Oh, meu senhor, com todo respeito." Tá, mas e quando é o rei dos reis? E quando é a santidade em pessoa? E quando é o criador de todo o universo?
E quando é alguém que toda a galáxia, que perto da galáxia nós não somos nada, mas a galáxia em si já não é nada perto dessa pessoa, como que você vai fazer ser entendido por ele? Como que você vai fazer ele te respeitar a ponto de te ouvir e te entender? É só com o Espírito Santo. Essa que é a verdade. E o Espírito Santo, quando ele está na gente, quando ele habita em nós, ele deixa os seus frutos. Ele deixa marcas que ele habita ali. Quando uma pessoa muito rica habita numa casa, ele faz reforma na casa, ele muda toda a casa, todo o layout, constrói um jardim muito lindo, porque ele tem abundância ali nele. Assim é a presença do Espírito Santo nas pessoas. Ele produz os frutos dele. Quais são os frutos do Espírito? Isso já estamos carecas de falar aqui no nosso Teocast. Mas para você que está chegando agora, ainda não se inscreveu no canal, que eu acho uma doideira tu não tá inscrito, eu vou ler para você o que são os frutos do Espírito, tá bom? Tu só não sabe porque tu não tá inscrito aqui ainda, essa que é a verdade. Em Gálatas 22, Gálatas 5, versículo 22 e 23, tá escrito: mas os frutos do Espírito são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Faz sentido para vocês, irmãos? Quando o Espírito Santo está ali, a pessoa recebe o Espírito Santo, a pessoa se torna uma pessoa amorosa, uma pessoa alegre, uma pessoa em paz, paciente, uma pessoa boa, uma pessoa fiel. Não existe uma pessoa com o Espírito Santo que trai a mulher. Uma pessoa mansa, não existe alguém estouradão que tem o Espírito Santo. Exemplo, Pedro era estouradão. Ele recebeu o Espírito Santo, cadê um relato dele ter cortado outra orelha? Não tem. Essa é a verdade. Domínio próprio. Porque o Espírito Santo está ali para te lembrar o que vai escandalizar, o que não vai, o que agrada o coração de Deus, o que não agrada. Tá bom? E a partir do momento que ele te lembra, ele também vai te dar o domínio próprio para você suportar não fazer aquilo. Faz sentido para vocês, irmãos? Porque assim, o nosso preparador foi Jesus. Jesus, além de morrer pelos nossos pecados, ele cumpriu o seu ministério por um tempo, tá bom? E esse ministério foi o seguinte: ele nos preparou, nos ensinou. Ele veio aqui, fez milagres, tá? Mostrou o que nós poderíamos fazer, que são dons através do Espírito Santo também. Nos mostrou o que poderíamos fazer e nos preparou. Só que ele falou: pô, eu estive entre os homens, eu estive entre eles, e eu ensinei muita coisa. Agora quem que vai seguir ensinando, preparando-os? Tá, irmãos, tá, que nós temos a Bíblia. Só que quem traz a verdade mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Esse traz a verdade, esse nos prepara. Faz sentido para vocês? Porque assim, o Espírito Santo de Deus é algo tão perfeito, que não era para qualquer pessoa. E hoje nós temos a habilidade, temos a capacidade, temos o direito de tê-lo. Cara, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Eu poderia, cara, eu tenho assuntos inesgotáveis sobre esse tema. Eu poderia estar aqui explicando para vocês sobre a Trindade, quem é a Trindade, aonde o Espírito Santo estava no Antigo Testamento. Cara, ele estava lá, ele passeava sobre as águas quando Deus começou a criar a terra. Ele já estava na terra quando Deus chegou e ele pairava sobre as águas. É o que está escrito em Gênesis 1. Você abre a Bíblia, a primeira coisa que você vai ler já é referência sobre o Espírito Santo. Só que habitar nas pessoas, fazendo morada,
era muito limitado, não era para qualquer um. É isso que você precisa entender. Bom, esse episódio está sendo gravado no domingo de segunda, numa segunda de Natal, tá bom? Essa semana foi uma semana corrida, então tivemos poucos vídeos, tivemos poucos podcasts. Você que está ouvindo esse podcast no Spotify, seja muito bem-vindo. Vai lá no nosso Instagram, @telmundoOficial, e segue. Se inscreve no nosso canal no YouTube, Telmundo, tá? E você que tá ouvindo no YouTube, comenta se você concorda o que você tá ouvindo, se faz sentido pra você. Porque toda vez que você curte o vídeo, você comenta, mesmo que seja um podcast, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e leva para mais pessoas. E mais pessoas vão conhecer a verdade. O que é a verdade? A verdade nada mais é do que a palavra de Deus. E Jesus falou: conhecei-vos a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero até pedir desculpa porque o episódio sobre o inferno eu gravei pistolaço, bolado, mas é meio que para vocês entenderem um pouco sobre a gravidade das coisas, sobre o que está acontecendo, qual é o nosso propósito. E, cara, estamos criando uma comunidade chamada Telmundo Club, que é a nossa comunidade de pessoas engajadas a cumprir a sua missão e viver um só propósito. Você que está disposto a entrar nessa comunidade, o link está no primeiro comentário fixado aí embaixo no YouTube. Você que está ouvindo no Spotify, o link da comunidade Telmundo Club está na bio do nosso Instagram, @telmundoOficial. Então corre lá, entra na comunidade, faz um network camarada com todo mundo que está disposto a viver o propósito para que nasceu, tá bom? Porque essa comunidade ela é limitada, tá por tempo limitado e por enquanto é grátis, tá bom? Por quê? Porque mais pra frente eu quero cobrar um valor simbólico para fazer a manutenção dos nossos projetos e também para poder limitar quem realmente está disposto a entrar ali. Não vai ser muito caro, mas é para poder fazer esse controle mesmo, para poder deixar uma pessoa só por conta ali. É claro que vocês vão ter contato comigo, vão estar conversando comigo, mas é porque que se fica aberto, se fica no free, vai entrar muita gente engraçadinha, como quem não quer nada, querendo avacalhar, usado por Satanás. E outra, tem um e-book lá que chama Maranata. Esse e-book também está sendo disponibilizado como bônus para quem está no clube. É um e-book que chama Maranata, como reconhecer os sinais da vinda do Senhor, escrito por mim, tá? De bônus para você. Então corre lá, resgata seu e-book e fica na comunidade, tá bom? E você que chegou até aqui, cara, não vou me estender muito, não vou ficar falando muito sobre isso, porque se você tem o Espírito Santo, você já entende. Você que é um cidadão do teu mundo, você já sabe de tudo isso. Você precisa realmente de um conteúdo aprofundado, um conteúdo que não pode ser passado aqui no YouTube, porque as pessoas, os topos de funil, não entenderiam. Essa que é a verdade. Quando a Bíblia fala conhecei-vos a verdade vos libertará, é a maior verdade possível. Só que quando Platão contou o mito da caverna também, ele estava deixando bem claro que a verdade não é para qualquer pessoa. A liberdade não é para qualquer pessoa. Paulo mesmo disse lá em Gálatas, somos todos herdeiros de Deus. Só que enquanto não há maturidade, nada se difere o herdeiro de um escravo. Então, enquanto
existem muitos neófitos na fé, muitas pessoas que estão começando com a jornada, como nós chamamos no marketing, os topos de funil. Também tem as pessoas que estão mais abaixo, as mais profundas, as que têm maturidade. E é por isso que eu criei também o Teu Mundo Gold. O que é o Teu Mundo Gold? Vamos supor que o canal do YouTube do Teu Mundo é o alimento do neófito, tá bom? O que são neófitos? Os novatos, os novos na fé. O que você dá de alimento para um bebê? Papinha. Algo não tão robusto, não tão forte. Você não vai dar uma feijoada para uma criança, certo? Só que o conteúdo robusto, a feijoada, eu não posso disponibilizar no Teu Mundo, no canal do Teu Mundo. Então eu criei o Teu Mundo Gold e vou disponibilizar na Qify, tá? O link tá aqui no primeiro comentário fixado também. Você vai ser direcionado para o nosso site, dá uma olhada. Você que está disposto a conhecer a verdade, dá uma olhada. Tá disposto a conhecer a verdade? A verdade mesmo? O profundo? Dá uma olhada no nosso site oficial, vai lá e se inscreve na nossa primeira turma Teu Mundo Gold, tá bom? Aproveita que tá uma bagatela. É só um valor simbólico mesmo para poder bancar a manutenção do nosso site, os custos operacionais mesmo. E assim, essas aulas são aulas que já estavam preparadas, que, como vocês sabem, eu dou aula de escatologia na FitRef. Então são aulas que já estavam preparadas e eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então, quem entrar no Teu Mundo Gold vai ter acesso. Começou a chover absurdamente forte aqui e o barulho da telha porque assim, meu estúdio onde eu gravo Teu Mundo Club, ele é num quarto na laje onde tem umas telhas. Então a chuva faz muito barulho. Mas voltando no que eu tava falando, se você acessar durante essa última semana do ano de 2023 e entrar no Teu Mundo Gold, além do e-book Maranata, acesso ao Teu Mundo Club, você vai ter acesso vitalício de 1 ano e meio ao Teu Mundo Gold, tá bom? E assim, o Teu Mundo Gold, ele já tem uma estrutura lá com mais de 40 aulas e terá aulas novas todas as semanas. Então, se eu fosse você, eu não perdi. Se eu não me engano, tá uma bagatela de R$2,99. Assim, só pra quem tá entrando essa semana. Se eu não me engano, porque não sou eu que vejo essa questão dos preços. Mas tá R$2,99 ou R$3,99, algo assim. Então corre lá e, além do e-book Maranata, você ainda vai receber na sua casa. Se você chegar no final do ano, você ainda estiver lá no Teu Mundo Gold, quando eu lançar em maio ou junho o livro Teletestai, que já está no forno, você vai receber em sua casa 100% grátis. Você só vai precisar fazer o cadastro lá na Amazon e receber o seu livro Teletestai, que também de autoria minha. Então você vai ter acesso a todos os produtos da Teu Mundo por um preço muito baixo e simbólico, para você receber um conteúdo mais denso, mais robusto. Então deixa eu te perguntar, você está preparado para receber o conteúdo mais robusto e caminhar, subir mais um degrau nessa escada de fé? Então vai lá, clica no nosso link nos comentários e vem conhecer a nossa página. Então, chegamos ao fim de mais um Telcast, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E comenta aqui, eu quero fazer um Telcast só respondendo comentários.
tá bom? Me ajudem nessa empreitada. Deus abençoe vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde, e que você possa receber o Espírito Santo de Deus em sua vida. Amém.